irmãos, que nós estamos nos últimos dias e que Jesus já está preparando tudo para a sua volta. E esse texto aqui de Jeremias, irmãos, é um texto que retrata a lealdade de Deus para com o seu povo, no intuito de restaurar, de resgatar o seu povo, porque o povo estavam desviado dos caminhos do Senhor. Esse texto aqui de Jeremias, irmãos, é quando Israel estavam totalmente desgarrados e Jeremias estava aprisionado. Então, Jerusalém, nessa época, estava destruída e o povo estava perecendo. Mas o propósito de Deus na vida deste povo sempre foi de salvação, de restauração. Aleluia. E eu entendo nessa palavra, por que eu senti vontade de discursar esse assunto? Porque hoje, o que nós estamos vivendo é semelhante a essa situação daquela época. Porque Jerusalém estava destruída, o povo desviado, e o homem de Deus aprisionado. Então, hoje nós vemos a igreja totalmente desolada, mas totalmente desolada. É um estado de calamidade olhar para a igreja de Jesus nos dias de hoje. Uma igreja que não tem propósitos, uma igreja que não tem atitudes, uma igreja que não tem planejamento, uma igreja que não tem vontade própria, uma igreja que não tem interesse de buscar o reino de Deus, uma igreja totalmente acomodada nos seus deleites. Essa é a igreja que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, a igreja praticamente ela está desviada. E por que não dizer que este mundo está destruído? Destruído na forma, irmãos, de que a humanidade ela não tem mais amor ao próximo. Destruído no fato de que a humanidade ela não pensa mais em Deus como um Deus Salvador. Não estou falando nem dos evangelhos, eu estou falando do mundo em si. Destruído porque as pessoas elas querem fazer todas as coisas do jeito dela, sem o mínimo da atenção para o que está acontecendo ao redor do mundo. E aprisionado o homem de Deus, porque ele não tem condição ele está de mãos atadas diante de tanta situação de incredulidade, de irreverência, de oportunismo, e ele não consegue discorrer a palavra de Deus como ela é, porque está sendo sufocada, e os grandes homens que eram para ser homens de Deus, eles deturparam a palavra e eles massacram quem quer realmente falar do amor de Deus. Então está muito difícil o evangelho, está muito difícil falar do amor de Deus, está muito difícil encontrar crentes verdadeiros, está muito difícil encontrar uma igreja que realmente ela tem os requisitos, que ela preenche aqueles parâmetros com que o Senhor diz assim: esta é a minha igreja. Está muito difícil. Então o Senhor olha para Jeremias e faz promessa de prosperidade ao seu povo através de Jeremias, dizendo assim: Jeremias ele estava aprisionado, irmãos. E a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Jeremias, ele estava aprisionado, gemendo, chorando, vendo o estado de Jerusalém destruído, vendo o povo desviado, e ele de mãos atadas sem poder fazer nada. E Deus então olhou para Jeremias, viu aquela situação e falou: Jeremias, eu só quero de você uma coisa: clama a mim.
presença, porque eu vou te responder e eu vou anunciar a você coisas muito excelentes que você ainda não sabe. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, você, amigo internauta, você que nos acompanha sempre pelas redes sociais, tem muito homens de Deus pequeninos, porque os grandões, de verdade, irmãos, eu falo sem medo de errar, os pastores grandões, de nomes e renomes por aí, eles não estão nem aí por aquela igreja que querem servir realmente a Deus, que são verdadeiros. Eles não estão nem aí se essa igreja está sendo sufocada, se ela está precisando de ajuda, eles não estão nem aí. Eles estão muito preocupados com a situação financeira deles, do que está entrando dentro da casa deles, das suas viagens para o exterior, e assim por diante. E a igreja verdadeira, que são aqueles, eu falo os pequenininhos, irmãos, porque é esses que verdadeiramente buscam a Deus. Porque tem aqueles que têm bastante situação financeira equilibrada, eles praticamente nem lembram que Deus existe. Na verdade, eles confiam na sua própria estrutura. Eles confiam no seu próprio dinheiro. E você é desprezado se você não tem condição, irmão. Você é largado para trás, você é jogado às traças. É como um cão sem dono. É como aquele animal que, quando forte, bonito, cheiroso, você dormia na cama com o dono. Mas agora cheio de feridas, agora com as patinhas cheias de feridas, agora com a perninha quebrada, você é jogado e abandonado, colocado dentro de uma caixa, colocado no carro e colocado na beira da estrada para morrer nas línguas. Sabe por quê? Porque o teu valor está baseado no dinheiro. É isso, né? Glória a Deus. Não está baseado naquilo que você tem. Hoje é uma triste realidade. Só se dá valor em você no que você tem. Se você não tem nada, você não é ninguém. Quer saber se eu estou falando a verdade ou não? Vai nessas grandes igrejas por aí. Vê quem está sentado, quem está ladeado ao lado dos pastores. Vê se é um pequenininho que anda de bicicleta, que anda numa motoneta, que anda numa... Não, meu irmão. Você nem consegue chegar aos pés desses pastores. Você não consegue nem pegar na mão deles. Vai lá ver quem é que come na mesa com o pastor. Vai lá ver quem é que está sempre ao lado do pastor, trocando informações, abraçando. Não é você, sabe por quê? Porque você não tem poderes aquisitivos. Porque você não está em evidência. Tem um hino do Silvan que ele canta assim: eu descobri que a vida não é fácil, eu sei que é difícil prosseguir, sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém, amigos para sorrir a gente sempre tem, mas quando o plano dá errado, aí te julgam fracassado, e do teu lado não fica ninguém. É assim, meu irmão, é assim. Esses grandes homens, eles só vão te abraçar, eles só vão te mandar mensagem via WhatsApp, eles só vão te ligar quando você tiver alguma coisa, quando você estiver em evidência. Mas se você não tem status, se você não tem nada, você é um Zé Ninguém. Eu falo, irmãos, porque eu já vivi no meio dos grandes, eu já estive lá, e eu sei como é que as pessoas me tratavam, e como é que elas olham para mim hoje. Pessoas que quando me vê na rua faz questão de não olhar para mim. Pessoas que diziam que eu era o melhor pastor do mundo, hoje viram as costas para mim. E nós estamos aqui numa igreja considerada pequena, porque nós pregamos a verdade, porque nós amamos, porque nós queremos te abraçar, mas as pessoas, elas não estão nem aí para isso. Sabe por quê? Porque elas também preferem ser enganadas, porque elas também correm atrás de status, porque elas também correm atrás de serem vistas, porque elas não querem o amor de Deus, porque elas não querem a palavra, elas não querem andar na verdade. Aleluia, Jesus. É isso,
pessoas que vão enganando e sendo enganadas. Hoje a igreja do Senhor Jesus, ela está morta espiritualmente, totalmente morta, 100% morta. Ela não tem mais vontade de buscar ao Deus dos céus, não tem vontade de evangelizar, não tem vontade de cultuar, ela não tem vontade de louvar a Deus quando está na igreja, dentro do templo, mas ela não tem vontade de adorar a Deus. Quando Deus olhou para Jeremias, Jeremias estava sendo sufocado, ele estava morrendo ali, preso, encarcerado ali no pátio da guarda. Ele não tinha condições de fazer nada, mas Deus olhou para ele e viu que dentro do seu coração ainda existia uma chama acesa. E disse: Jeremias, só me invoca ao clamor de Deus para a humanidade que está sobre a face da terra. Porque ela está adormecida, ela está enferma e não tem nenhuma parte do seu corpo sequer que não seja chagada, ferida, que precisa ser amolecida com óleo e espremida para que a ferida seja sarada. Quantas pessoas que no dia de hoje não deu nem a mínima para que existe culto, está lá deitado no seu sofá, na sua cama, e a mensagem que ele traz consigo é: quando der eu vou. Ninguém mais quer se esforçar, porque a igreja está distante de Deus, mal agradecida, reclama de tudo que Deus proporciona para ele, quando o Senhor disse assim: olha, estejais contente com o que tem. Mas as pessoas estão insatisfeitas com o carro que tem, estão insatisfeitas com a família que tem, estão insatisfeitas com o alimento que tem, estão insatisfeitas com o trabalho que tem, estão insatisfeitas com a igreja que tem, estão insatisfeitas com o pastor que tem, estão insatisfeitas com tudo que eles têm. Eles estão insatisfeitos até com ele mesmo, dizendo: se eu pudesse eu mudava minha cara, se eu pudesse eu fazia uma lipo, se eu pudesse eu fazia isso, fazia aquilo. As pessoas estão insatisfeitas, irmãos. É por isso que tem muita gente aderindo ao satanismo, ao ocultismo, buscando riquezas, bem para si, e entregando as suas vidas por nada, irmãos. Então aqui Deus olhou para Jeremias e viu Jeremias naquela estátua. Jeremias, eu tenho coisas muito mais excelentes para te mostrar que você ainda não sabe. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel a respeito das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada, quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens feridos, por minha ira e por meu furor, porquanto dessa cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Eu tenho certeza absoluta que Deus está enojado com essa nação, que Deus tem vontade de vomitar diante da face desse povo toda a sua maldade, porque o povo não tem mais temor de Deus, o povo não tem mais desejo, o povo não tem mais santidade, o povo não tem mais verdade, não existe mais seriedade no coração deste povo. Aonde está a igreja do Senhor nos dias de hoje? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus quer sarar o seu povo. A condição divina para receber as bênçãos é invocar. Todas as vezes que estando em perigo, clamaram ao Senhor. Porque todas as vezes que Israel clamava ao Senhor, Deus salvava ele das mãos dos inimigos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode conferir lá em Juízes 3, 9 e 15, irmãos, que vai dizer exatamente isso. Glória seja dada ao nome do Senhor. A grande promessa de Deus, que Deus, Ele quis mostrar para o seu povo, não era outra senão em sarar o povo, em curar, em espremer as feridas que estavam inflamadas. E hoje eu tenho certeza que Deus, olhando para essa igreja de hoje, irmãos,
se você acha que você está fazendo tudo só de vir para a igreja, que você não leva nenhum panfleto para o teu trabalho para distribuir para alguém, a igreja de hoje, ela está regredindo em vez de crescer, porque não há quem pregue. Pastor, ele não gera ovelha, quem gera ovelha é a ovelha, o pastor cuida da ovelha. Aleluia, Jesus. Mas quem é, irmãos? Quem é que está disposto? Se a gente marcar o evangelismo, irmãos, para fazer um ou dois que comparecem, porque os outros julgam desnecessário. Semelhante às bodas preparadas, mas não tinha ninguém pronto. As pessoas hoje têm muitos afazeres, muitos compromissos. E não, Senhor, não desmarca nenhum compromisso que elas têm para fazer o reino de Deus, para cumprir com as tarefas. Não posso desmarcar, porque eu já tenho um jumento de boi novo que eu comprei, vou experimentar. Outro é o casamento, outro eu vou passear com a família, outro terra novas, outro um monte de coisa, irmãos. Essa palavra, ela não é brincadeira. Deus só estava retratando a realidade que nós estamos vivendo hoje. Cadê a igreja de Deus? Cadê aquela igreja que chorava? Cadê aquela igreja que sentia a necessidade de estar aos pés do Senhor? Olha para os bancos das igrejas que falam a verdade, e você vai ver o que eu estou falando. Olha para as igrejas que não pregam a palavra, que querem colocar a prosperidade dentro da tua casa, da tua vida, para você ver, essas igrejas estão cheias, porque o povo corre atrás de dinheiro, de fortuna, de riqueza. É verdade. Igrejas que mudaram a cor interior dos seus templos, pintando de preto, de cinza. Igrejas que deixaram de manter as luzes acesas na hora do culto, para apagarem as luzes, para cultuar não sei quem. E os cultos que retiraram uma palavra, e o culto começa do começo ao fim só com cantigas. Não é louvores que adoram a Deus, são músicas que são cantadas dentro do templo. E a palavra é um culto espaço de tempo. As pessoas inverteram os papéis, e a igreja está doente, a igreja está morrendo, sendo sufocada, e ninguém está percebendo isso, irmãos. E os pastores que ainda restam, eles estão aprisionados no pátio do cárcere, porque eles não conseguem desenvolver o papel de um bom pastor, porque não tem ovelhas que querem ouvir esse pastor. Glória a Jesus. Não tem ovelhas que querem ouvir o verdadeiro pastor. Mas o mercenário, elas estão dispostas a ouvir o mercenário, porque o mercenário oferece um mundo de espelho quebrado, que reflete uma coisa que não existe. Dinheiro e mais dinheiro. Eles vendem o evangelho através de um frasco de perfume, de uma pedra de sabonete, ou de um botão, de um tijolo, de um alfinete, sei lá do que, de uma caneta. E as pessoas aí comprando. Tem pessoas que têm objetos e mais objetos comprados na igreja com propósito de prosperidade, e ele não desiste, porque ele acredita que ele vai ser rico na face dessa terra, porque o reino do céu ninguém interessa, irmão. Ninguém imagina que um dia tudo isso aqui vai findar, e para o lugar aonde nós vamos, a gente não vai levar nem a roupa do culto que nós vestimos. Louvado seja o nome do Senhor. Há poucos dias atrás morreu uma pessoa muito importante no nosso país, uma pessoa que começou do zero, assim conta ele, né? E construiu um grande império. E ele morreu deixando emissora de televisão. Todo o dinheiro que ele ganhou, ele não levou um centavo. Não levou nada. A única coisa que acompanhou ele até a tumba foi o caixão
e a roupa que ele estava vestido, mas de lá para lá não pôde levar absolutamente nada. Nós podemos contemplar alguns anos atrás a morte de um ilustre aqui da cidade de Santos, considerado um dos mais ricos aqui de Santos, cuja a maior parte dos edifícios de luxo e os shoppings mais importantes aqui de Santos pertencia a ele. E ele também se foi sem levar nada. E um dia meu irmão encontrou com ele dentro do elevador do shopping e notou que ele estava triste, então fez uma pergunta: o senhor parece que não está bem? E ele disse: é que às vezes me bate uma tristeza e eu não sei de onde vem. Eu disse: mas o senhor é um homem rico, tem tudo. Ele falou assim: pois é, nem todo o meu dinheiro compra a felicidade que talvez eu precise. Então, meu irmão, hoje, se você puder fazer, há um grito. Eu creio que Deus, Ele está com gemidos inexprimíveis, há um clamor para que a igreja ela desperte, a igreja ela esboça um cansaço físico tão terrível, irmão, que ela está vivendo o sono da morte. Ela está vivendo o sono da morte porque ela não tem condições, ela se sente tão fraca que ela não consegue mais buscar ao Deus verdadeiro. E todas as pessoas que estão animadas, elas estão animadas, mas não é para buscar o Deus dos céus, não. Como eu já disse para você, vai nessas igrejas por aí que você vai ver as cantigas e as pessoas oferecendo, né, prosperidade, mas esquece de oferecer Jesus. Eles maquiam a verdade. Então Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, eu tenho coisas muito mais excelentes para mostrar para você, meu filho. Você precisa passar uma água no bolso e sair dessa situação, irmãos. Olha o que nós estamos fazendo com o Evangelho. Olha o que nós estamos fazendo com a nossa salvação. A gente se desgasta tanto no nosso trabalho que não sobra nada da nossa vida espiritual para Deus. Não sobra nada, porque quando nós conseguimos chegar aqui, a gente chega só o bagaço, a gente chega dormindo, a gente não tem nada para oferecer para Deus. E a gente fala assim: ah, mas é o meu trabalho. A igreja, ela está morta. É duro dizer isso, é lamentável, é triste. Mas se você olhar para as igrejas hoje, você vai olhar para os púlpitos de igreja grande, cheio de obreiros, lotado de obreiros, mas olha o semblante deles. Pode entrar na internet, procure igrejas grandes, Assembleias de Deus, que são as maiores igrejas, e olha o semblante desses homens que estão sentados. A maior parte deles estão em cima do púlpito conversando com o outro, outros estão de cabeça baixa, e outros no celular, no tablet, resolvendo assuntos externos que não tem nada a ver com o reino. Olha nesses vídeos por aí, a nave da igreja, os irmãos, o que eles estão fazendo. Agora tenta pegar algum vídeo dos anos 80 em diante para você ver a diferença, meu irmão. Como é que era o estado da igreja? Então, o que você tem para dar para Deus? Qual que é a tua atitude? Qual que é o teu esforço? Qual que é o teu ânimo? Deus olhou para Elias, deu água, deu pão, ele disse: levanta-te e vai caminhar, porque ainda é muito longe. Triste realidade, irmãos. Triste verdade que nós estamos vivendo.
Ainda que Deus esteja mostrando os grandes acontecimentos, grandes catástrofes, mas o povo não está nem aí. Verdade, Jesus. Porque eles não conseguem mais assimilar aonde está Deus. E ainda procura correr atrás de dinheiro, de fama. A nossa igreja, Assembleia de Deus Missionária Aliança, para você que tem nos acompanhado, outros que não sabem, o nosso site é o www.adalianca.com.br e o nosso canal no YouTube é @adalianca64380. E também nós temos o nosso Instagram, que é @adalianca.com. E também nós temos o nosso Facebook, que também é @adalianca. Então, meu amigo, ali você vai ouvir mensagens. Aí pode ver que elas são nossas mensagens, ela não tem edição, ela não tem corte. A gente não coloca só as melhores partes da pregação, não. A gente coloca do começo ao fim, sem cortes. Aleluia. Passa caminhão, buzinando, a gente coloca do mesmo jeito. Gente gritando, apitando, criança chorando, gato miando e cachorro latindo. A gente coloca do mesmo jeito. Porque a gente não sabe qual que é o momento que Deus estará falando com você. É desse jeito. Eu não posso mexer na palavra de Deus. Então, nos procure. Nós estamos situados aqui na rua Leonel Ferreira de Souza, no 291, no Jardim Rádio Clube. Sempre às 19h30 de semana e aos domingos às 19 horas. Falando do amor de Deus do jeito que ela é. Sem remendo e sem mistura. Que essa palavra possa falar mais forte ao seu coração e que Deus possa estar mostrando para você a realidade que talvez ainda você não vê. Aleluia, Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amém, Jesus. Vamos aplaudir Jesus com muita alegria.